Olá, turma! É hora de iniciar a correção da atividade de matemática. Calculando o desperdício de água. Algumas vezes não percebemos uma torneira que deixamos um pouco aberta ou que tem um vazamento, ou até mesmo não damos importância a isso. Para vermos como isso é sério, vamos fazer um cálculo bem simples do que representa esse desperdício de água. Apenas como exemplo, considere que de uma torneira que foi deixada aberta, vazam 20 gotas de água em 1 minuto. Considere o tempo meio-dia e 20 minutos para meio-dia e 21 minutos. Então, passou-se 1 minuto. Saiba que aproximadamente 20 gotas correspondem a 1 milímetro de água. Então, esta é a informação até o momento. Com estas informações, vamos responder as questões a seguir. Se 1 hora tem 60 minutos, quantas gotas de água são desperdiçadas nesse tempo? Então, podemos calcular. Em 1 minuto, são desperdiçadas 20 gotas de água. Nós sabemos que em 1 hora há 60 minutos. Então, nós vamos multiplicar 60 vezes 20 ou 20 vezes 60, como preferir. Se nós temos em dois números ou em um só, na unidade um zero, eu posso deixar este zero de fora e na hora de resolver a conta eu simplesmente baixo esse número. E agora eu multiplico de forma mais rápida. 2 vezes nada, nada. 2 vezes 2, 12. Então nós temos já nossa primeira resposta, 1.200 gotas de água. Quantos milímetros de água são desperdiçados em 1 hora? Nós já sabemos que em 1 hora são desperdiçadas 1.200 gotas de água. Nós já sabemos também, pelo texto, que 20 gotas correspondem a 1 milímetro de água. Então, nós queremos saber quantas vezes o 20 cabe dentro de 1.200 gotas. 20 milímetros cabe dentro de 1.200 gotas. Então, vamos calcular dessa seguinte maneira. Veja que se nós temos um zero no dividendo e um zero no divisor, para facilitar essa conta, basta que você anule esses dois zeros e agora você vai dividir 120 somente por 2. Ficou bem mais simples. Então, 12 dividido por 2 são 6. 6 vezes 2 são 12, para 12 nada. Sobrou esse zero, que você baixando não vai dar para dividir por 2, porque ele é menor. Então, você simplesmente coloca ele no quociente. E agora você já tem a resposta, que é 60 milímetros. Em um dia inteiro, quantos milímetros são desperdiçados? Então, vamos calcular. Em 1 hora, são desperdiçados 60 milímetros, como você acabou de fazer o cálculo. Nós sabemos que em um dia há 24 horas. Então, nós vamos multiplicar 24 vezes 60 ou 60 vezes 24. Veja aqui a técnica que facilita a multiplicação. Deixo o zero de fora, na hora de resolver eu baixo ele. E agora a conta ficou bem mais rápida. 6 vezes 4, 24, vai 2. 6 vezes 2, 12, com mais 2, 14. Então, ficou 1.440 milímetros. Vamos agora continuar respondendo as questões. E em 30 dias, qual será o desperdício em milímetros? Nós já sabemos que em um dia o desperdício é de 1.440 milímetros em um dia. E em 30 dias? Então, você vai multiplicar 30 vezes 1.440. Então, você pode deixar o zerinho de fora para facilitar a sua conta. Então, vamos lá. Baixou. 3 vezes nada, nada. 3 vezes 4, 12, vai 1. 3 vezes 4, 12, com mais 1, 13, vai 1. 3 vezes 1, 3, com mais 1, 4. Então, nós temos a nossa resposta, que é 43.200
e 200 milímetros de água são desperdiçados em 30 dias. Se 1 litro corresponde a 1000 mililitros, quantos litros de água são desperdiçados em 30 dias? Nós vamos agora trabalhar com esse cálculo que nós já encontramos o resultado. Então, vamos considerar o seguinte: 1 litro corresponde a 1000 mililitros. Já sabemos que em 30 dias são desperdiçados 43.200 mililitros. O que a pergunta quer saber é quantas vezes o 1000 ele cabe dentro de 43.200. Então, isso sugere uma divisão. Vocês já devem saber que quando nós dividimos um número por 1000, por 10, por 100, por 1000, nós simplesmente fazemos o deslocamento de vírgula para a esquerda. Observe, 43.200 dividido por 1000. Esses 3 zeros, eles representam as casas decimais, tá? Então, 3 zeros, eu vou mover essa vírgula 3 casas decimais para a esquerda. Então, você move uma, fica aqui. Move 2, fica aqui atrás do 2. Move 3, fica bem aqui assim. Então, a resposta vai ser 43,200. Mas, atrás da vírgula, esses zeros que sobram, eles não precisam ser representados. Então, ele fica desse jeito, o número final fica assim, 43,2 litros. Então, registre aí a sua resposta. Continuando. Após muitas discussões, o time de futebol da escola decidiu que faria um uniforme novo com uma camiseta e um calção. Veja as opções de cor para a camiseta e para o calção. Observe que para a camiseta nós temos 5 opções com cores diferentes, certo? E para o calção nós temos 3 opções com cores diferentes, certo? Então, uma cor, cada cor se repete somente uma vez. Então, primeira pergunta, se você fosse escolher a cor da camiseta, entre as que estão indicadas acima, qual escolheria? E a do calção? Isso aqui é uma resposta pessoal. Qual é o número de possibilidades quanto à escolha da cor da camiseta? Então, observe, se você tem somente uma de cada cor, então você tem 1 vezes 5, que dá como resultado 5 possibilidades. Qual é o número de possibilidades quanto à escolha da cor do calção? Também, se você tem uma só opção de cor e você tem 3 opções, então você calcula 1 vezes 3. E você, então, encontra que tem 3 possibilidades, certo? Continuando. Para cada escolha da cor da camiseta, quantas possibilidades de escolha existem para a cor do calção? Então, você viu que são 3 possibilidades. E qual é o número de possibilidades para escolher uma cor para a camiseta e uma cor para o calção? Então, você viu que são 5 possibilidades de camisetas e 3 de calção. Então, basta multiplicar 3 vezes 5 e você encontra que são 15 possibilidades, certo? Agora, nessa situação, você utilizou a multiplicação para o cálculo de número de possibilidades, não é? Na escolha de uma cor para a camiseta e outra para o calção. A multiplicação de números naturais pode ser empregada para representar a adição de parcelas. Veja o exemplo. Na compra de material da construção para a casa de Pedro, o pagamento foi feito em 4 parcelas iguais de R$ 340. Veja quanto ele pagou ao todo. Então, observe que uma mesma quantidade
ela está se repetindo algumas vezes, né? Mesma quantidade está se repetindo algumas vezes, né? Então, 4 vezes a mesma quantidade se repetiu. Então, você transforma essa adição em multiplicação. Então, 4 vezes o 340, que dá 1.360 como resposta. Esta é uma ideia da multiplicação, a repetição de quantidades iguais.